Boa Tarde Mundo na TV Mundial. Oferecimento Mercearia Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Veja os destaques do BTM de hoje. Prefeito de Belo Horizonte, Ferdinand Mann, morre aos 77 anos. Ex-presidente Jair Bolsonaro será julgado por tentativa de golpe de Estado após uma decisão da Suprema Corte. Lula faz apelo ao Japão por acordo com o Mercosul diante de protecismo de Donald Trump em visita ao país. Bolsonaro faz acusação contra Carla Zambelli e a deputada responde nas redes sociais. Goleada para a Argentina é a maior sofrida pelo Brasil desde o 7-1. O presidente da COP30 é recebido na Alemanha por ministro das Relações Exteriores do país. A Armênia aprova o lançamento de sua própria candidatura para entrar na União Europeia. O BTM de hoje já está começando. BTM já começa falando que o presidente da COP30, que vai ser realizado em novembro no estado do Pará, em Belém do Pará, ele foi recebido antes de ontem por Amélia Baerbock, ela que é ministra das Relações Exteriores da Alemanha. Eles debateram sobre o assunto da COP30 que vem por aí e também sobre o meio ambiente. Confira. André Corrêa do Lago, presidente da COP30, foi recebido nesta terça-feira em Berlim pela ministra das Relações Exteriores da Alemanha. 10 anos depois do Acordo de Paris, o governo alemão ainda quer fazer da Europa o primeiro país neutro climaticamente do mundo. Se outros, como os Estados Unidos, decidirem ficar de fora, é a decisão deles. Estamos deixando claro que queremos alavancar conjuntamente as oportunidades para empresas na Europa, especialmente a coordenação com empresas e países na América Latina, África e outras regiões do mundo. Sim, nossa ambição econômica, não somente de política climática, permanece. Queremos fazer da Europa o primeiro continente neutro climaticamente. A ministra afirmou que os partidos democráticos alemães pavimentaram um caminho no parlamento para um pacote adicional de 100 bilhões de euros para a proteção ambiental. O brasileiro falou sobre o projeto de exploração de petróleo na Amazônia, que tem gerado preocupação internacional. O problema do petróleo na Amazônia é um daqueles assuntos que temos que ter um grande debate dentro do Brasil, porque é uma questão de soberania, é algo que podemos descobrir, que podemos usar, e a decisão tem que ser uma decisão da sociedade brasileira. O Brasil vai sediar a Conferência Climática da ONU COP30 em novembro no Pará. Desde que retornou ao poder, o presidente Lula tem buscado posicionar o país como um importante ator internacional para a preservação do clima e a transição energética. Mudando de assunto agora, porque a relação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e a deputada federal Carla Zambelli, ambos do mesmo partido, Partido Liberal, parece estar numa situação delicada. Durante uma entrevista a um podcast, Bolsonaro fez uma acusação para a deputada Carla Zambelli e a deputada rebateu a crítica em suas redes sociais. Vamos entender esse assunto agora na reportagem. Parece que a relação entre Jair Bolsonaro e a deputada Carla Zambelli entrou numa saia justa. Durante entrevista a um podcast, Bolsonaro acusou Zambelli de ser a responsável por sua derrota nas eleições presidenciais de 2022. A deputada rebateu aos comentários. Nesta segunda-feira, Bolsonaro participou do podcast Inteligência LTDA. Durante a entrevista, ele culpou Carla Zambelli por sua derrota nas eleições de 2022. Para Bolsonaro, a imagem de Carla Zambelli perseguindo e apontando uma arma para um homem no meio de uma rua em São Paulo teve influência em seus votos. Abre aspas, a gente perdeu. Em São Paulo a gente estava bem. A Carla Zambelli tirou o mandato da gente.
Carla Zambelli está sendo julgada pelo caso e poderá ser condenada pelos crimes de porte irregular de arma de fogo e constrangimento ilegal. Mas isso não impediu a deputada de dar sua opinião sobre o comentário do ex-presidente. Em suas redes sociais, a parlamentar escreveu: enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo. Em entrevista ao G1, Zambelli disse que não achou as declarações justas. Os votos a favor da condenação da deputada está 5-0. O julgamento foi suspenso pelo ministro Nunes Marques após um pedido de vista do caso. A defesa de Zambelli vê com otimismo a atitude do ministro. E ainda falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele e mais 7 pessoas vão ser julgadas por tentativa de golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal acatou a acusação da Procuradoria-Geral da República por unanimidade nesta quarta-feira. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Jair Bolsonaro vai ser julgado por tentativa de golpe de Estado. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu acatar nesta quarta-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornar o ex-presidente réu, o que vai levar a um julgamento que pode resultar em longas penas de prisão. Mas neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. Em fevereiro, a PGR acusou Bolsonaro de liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Lula, para quem perdeu as eleições de 2022. Os 5 ministros da primeira turma do STF votaram por unanimidade pela abertura do processo. Bolsonaro, que pode ser condenado a até 40 anos de prisão, não compareceu ao Supremo em Brasília nesta quarta, diferentemente de terça-feira, no primeiro dia das deliberações. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. Mesmo estando inelegível, Bolsonaro mantém a esperança de voltar à presidência nas eleições de 2026, diante da queda de popularidade de Lula. A suposta trama golpista incluía medidas como a elaboração de um decreto para justificar um estado de defesa e planos de assassinato de Lula e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Armênia, que busca se distanciar da Rússia, aprovou o lançamento da sua candidatura para entrar na União Europeia. A iniciativa foi referenciada por 64 votos favoráveis no parlamento nesta terça-feira. O parlamento da Armênia aprovou nesta quarta-feira a candidatura do país para ingressar na União Europeia, na tentativa de se distanciar da Rússia, antiga aliada, e se aproximar dos países ocidentais. O texto, aprovado na leitura final com 64 votos favoráveis e 7 contrários, pede ao governo que inicie o processo de adesão à União Europeia. Há quase 1 ano e meio, esta República Soviética faz inúmeros gestos para se distanciar da Rússia, um aliado histórico que vende armas e mantém uma base militar no território do país do Cáucaso. A Armênia critica Moscou pela falta de apoio contra o Azerbaijão, que tomou Karabakh à força em 2023, uma região azeri de maioria armênia, controlada por separatistas por 3 décadas. Durante a ofensiva do exército do Azerbaijão, as forças russas de paz não interferiram. O controle de Baku sobre todo o Karabakh forçou mais de 100 mil armênios a fugir do território, temendo represálias. Desde então, Yerevan tenta se distanciar da Rússia. Armênia e Azerbaijão anunciaram na semana passada que chegaram a um acordo de paz para resolver décadas de conflito, um texto que ainda não foi assinado. Agora vamos para uma pausa rápida aqui no nosso BTM e a seguir no próximo bloco você vai ver. Prefeito Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, morreu aos 77 anos ontem. E também presidente Lula faz apelo ao Japão por acordo com o Mercosul diante de protecismo de Trump em visita ao país.
Goleada para a Argentina é a maior sofrida pelo Brasil desde o 7-1 contra a Alemanha. O intervalo é rápido, a gente volta já. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento: Mercearia Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. VT volta agora para falar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo por um acordo do Mercosul com o Japão durante a visita que ele está tendo ao país. A comunidade internacional busca estabilidade em meio à guerra tarifária travada pelo presidente Donald Trump. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta quarta-feira em Tóquio a aceleração do processo para um acordo econômico entre o Mercosul e o Japão, após a onda de tarifas anunciadas pelo presidente americano Donald Trump. Lula participou de uma cerimônia ao lado do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba. Nossa esperança é fortalecer o relacionamento econômico entre nossos países e continuaremos trabalhando com o presidente para expandir constantemente o comércio e investimento. O Mercado Comum do Sul é um parceiro importante para o Japão. Durante esta reunião com o presidente, reafirmamos nosso forte desejo de levar as relações econômicas Japão-Mercosul a patamares ainda maiores. Lula disse que espera iniciar negociações com o Japão durante a presidência brasileira do Mercosul no segundo semestre do ano e afirmou que as nações têm mais a ganhar pela integração do que pelo recurso de práticas protecionistas. O presidente acrescentou que Brasil e Japão enfrentam o desafio de recuperar seu comércio bilateral, que caiu de 17 bilhões de dólares ou 96 bilhões de reais em 2011 para 11 bilhões de dólares ou 62 bilhões de reais em 2024. Democracia para o Japão e para o povo brasileiro. Não protecionismo para o Japão e povo brasileiro. Mais liberdade, mais desenvolvimento, mais investimento e mais crescimento. É isso que eu desejo para o Japão e para o Brasil. Lula visita o Japão com uma delegação de ministros, congressistas, empresários e sindicalistas. O comércio é o centro da viagem diante da decisão de Trump de impor tarifas sobre grande parte das importações feitas pelos Estados Unidos. A cooperação em biocombustíveis é parte do conjunto de 10 acordos de cooperação bilateral e mais de 80 instrumentos entre empresas, bancos e universidades, assinados entre os dois países. A questão ambiental também foi abordada nas discussões em Tóquio, diante da proximidade da Conferência do Clima COP30, que acontecerá em novembro na cidade de Belém. Para falar de notícia bem triste, ontem o prefeito de Belo Horizonte, Fábio Noman, de 77 anos, morreu. Ontem, quarta-feira, como eu disse, ele estava internado na UTI do Hospital Mater Dei, na região centro-sul da capital mineira. Desde 3 de janeiro, de acordo com o boletim médico, Fábio morreu às 11h27, em consequência das complicações de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que ele vinha tratado. A reportagem é de João Pedro Ferreira. O prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, do partido do PSD, de 77 anos, morreu nesta quarta-feira, dia 26. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Mater Dei, na região centro-sul da capital mineira, desde 3 de janeiro. De acordo com o boletim médico, Fouad morreu às 11h27 em consequências das complicações de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que ele vinha tratando. Na noite desta terça-feira, dia 25, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e apresentou insuficiência renal aguda.
Ele chegou a ser reanimado após a parada cardiorrespiratória, mas evoluiu com choque cardiogênico, quando o coração não consegue manter a principal função, bombear o sangue para o pulmão e para o resto do corpo. Devido ao quadro, precisou de doses elevadas de medicamentos vasoativos, que afetam a dilatação dos vasos sanguíneos, e inotrópicos, que afetam a força de contração do coração. Fouad Noman assumiu a prefeitura de Belo Horizonte em março de 2022, quando Alexandre Calil deixou o cargo para disputar o governo de Minas Gerais. Nas eleições de 2024, venceu o adversário Bruno Egler, do Partido Liberal, no segundo turno, com 53,73% dos votos válidos. Em nome de toda a equipe da TV Mundial, nos solidarizamos aos parentes, aos familiares, amigos próximos. Realmente muito triste. Com certeza, Minas Gerais e Belo Horizonte está em luto. Grande assunto agora, porque Dorival Júnior foi à sala de imprensa, ainda depois do jogo, do Monumental de Nunes, para explicar o vexame na seleção brasileira. A Canarinha foi derrotada por 4-1 para a Argentina. Em uma partida para praticamente nada funcionou. Inclusive, essa é a segunda maior derrota e que fica só atrás do 7-1 da Alemanha. O técnico Dorival Júnior tentou dar explicações sobre uma das maiores vergonhas da história da seleção brasileira. O comandante assumiu a responsabilidade pelo 4-1 sofrido contra a Argentina, em uma partida em que praticamente nada deu certo para a amarelinha. Primeiro, se a evolução que você... E a responsabilidade, ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior. Superior em todos os sentidos. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí eu não... Todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. O Brasil está na 4ª colocação das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 com 21 pontos. Com o maior número de vagas a partir da próxima edição, a seleção não parece correr riscos de não se classificar, já que 6 seleções do continente garantem a vaga direta na competição e o 7º colocado, atualmente a Venezuela com 15 pontos, disputam a repescagem. Na próxima janela de jogos de seleções, em junho, o Brasil enfrenta o Equador fora de casa e o Paraguai em casa. O BTM vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens é só voltar aqui o vídeo no YouTube também, se você quiser rever nossa edição. É só voltar ao vídeo. Não esqueça de seguir nossa página no Instagram, @tvmundialofc. E o BTM encerra com imagens ao vivo da Avenida Paulista, em São Paulo. Agradeço a sua audiência de sempre. Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau. Lembrando, amanhã tem Muito TV com Maria Clara Bezerra, tem Jornal Mundial. E no sábado tem JN com você. Próxima semana eu tô de volta. Tchau, tchau. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento: Mercearia Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor.